Era uma vez eu, menino preto da periferia do litoral de São Paulo, filho único de uma empregada doméstica com um pastor da Assembleia de Deus. Eu sempre usei esse termo doméstico, mas estudando africanidades eu encontrei em alguns documentos que esse termo é pejorativo. Então, na dúvida, eu parei de usar. Mas eu trouxe aqui pro Influenciando só pra vocês entenderem o quanto a busca de informação nos ajuda a evitar esse tipo de gafe. Essa geração mimimi não pode falar nada. Você pode até falar, lindo, mas você corre o risco de ser considerado um ignorante, ou até pior, dependendo da palavra, você pode até ser preso. A louca. Posso utilizar? Pode. É de bom tom? Não. Só com essa introdução já deu pra ver que eu teria alguns obstáculos pra vencer na vida, como a questão racial, a social, a sexual e no meu caso também tive a religiosa. Mas naquela época eu ainda não sabia da existência dessas questões e eu me enxergava como uma criança normal e vivia feliz. Sempre gostei de tirar fotos, mas as pessoas insistiam em me lembrar que eu não era o padrão imposto pela sociedade e eu não me via representado na TV, nas revistas e em quase lugar nenhum. Lembrando que eu sou da geração na qual existiam os colírios da Capricho, a louca, aqueles garotos brancos, lindos e desejados que só reforçavam na minha cabeça de criança que eu jamais teria o meu rosto estampado numa mídia e que o sucesso estava mesmo longe de ser feito para pessoas como eu. Sangue de Jesus tem poder para destruir em nome de Jesus. E tá aí o papel da representatividade. Hoje é muito importante nós termos pessoas pretas, pessoas gordas, pessoas com nanismo, pessoas com deficiência, pessoas idosas, ocupando lugares e servindo sim de inspiração para que as pessoas tenham orgulho de ser quem elas realmente são. E eu cresci ouvindo comentários de alguns amigos e familiares dizendo que eu não podia chorar ou ser sensível por ser homem, e principalmente por ser um homem preto. E então eu fui crescendo e tentando mudar o meu comportamento. E mesmo sem entender o porquê, eu tentava fazer tudo o que me orientavam. E então eu tentava andar com as pernas mais afastadas, porque o rebolado já tava lá, a louca. Mudava minha voz para falar, inclusive eu notei que até pouquíssimo tempo atrás eu ainda fazia isso. Eu tentava seguir os padrões do que as pessoas acreditavam que era normal para um negão, para evitar piadas, olhares e comentários. Porque sim, nós homens carregamos essa cruz chamada masculinidade frágil, que é um dos frutos do machismo, que ensina a nós homens, desde que nós nascemos, que nós não podemos demonstrar as nossas fraquezas e os nossos sentimentos. Sou um tipo de homem impressionante. E principalmente nós homens gays ouvimos desde sempre aquelas benditas frases: vira homem, engole o choro, não seja mulherzinha, como se mulher fosse algum sinônimo de fraqueza. Mas graças a Deus e a globalização, esse assunto tá cada vez mais em alta, a gente tem falado cada vez mais sobre masculinidade frágil e aberto a cabeça dos homens para conscientização sobre esse assunto que já tá passado. Você não precisa ser másculo, peludo, falar grosso, ser o provedor, o pegador ou exibir a tua mulher como um troféu para ser considerado homem. Ter caráter já tá mais que suficiente, linda. Lembrando que tudo que nós vivemos na nossa infância nos acompanha até a fase adulta, até nós tomarmos consciência e então trabalharmos em cima desses traumas enraizados no nosso inconsciente. Afinal de contas, pessoal, quem eu era? Eu era uma criança feliz, até porque os meus pais me privavam muito de informação. Não eram todos os programas que eu podia assistir, tipo Sai de Baixo, por um exemplo. Era um programa que me atraía pelo som das risadas das pessoas, mas para os meus pais, esse tipo de programa mundano podia me influenciar negativamente. Nossa, Luiz, mas por que seus pais eram assim? Meu Deus do céu. Calma, Lulu Lovers. Os meus pais são maravilhosos, não me entendam mal. E graças a Deus e a educação que eles me deram, hoje eu tô aqui, vivo, podendo falar com vocês e não entrei para as estatísticas como mais um jovem preto morto por aí. Porém, eles estavam apenas reproduzindo a educação que eles receberam dos pais deles, dos meus avós, me direcionando para o caminho que eles acreditavam que era o melhor para mim. E eu não tô aqui para dizer se eles estavam certos ou errados, mas sim para contar para vocês a minha versão da história. Então, na maior parte do tempo, eu só assistia desenhos bíblicos e Eliana, porque a Xuxa também era do capeta. A louca. Inclusive, na igreja passava um CD dela de trás pra frente, eu nunca entendi muito bem o porquê, mas eu realmente tinha muito medo da Xuxa. E então, eles apenas me davam informações e acessos que me mantivessem dentro da minha bolha, a bolha cristã,
Porque criança, quando tem acesso à informação, questiona, pergunta, e nós, como adultos, na maioria das vezes não queremos sair da nossa zona de conforto e assumirmos para as nossas crianças que nós somos sim preconceituosos e repletos de opiniões, principalmente sobre a vida do outro. Na minha geração, falar sobre homossexualidade era um grande tabu. Não haviam muitos gays na TV e na mídia. Na escola nunca falavam sobre o assunto, e em casa muito menos. Na aula de sexualidade só se falava de órgão reprodutor. Lembrando que não eram falando sobre sexualidade com as crianças que elas vão mudar ou deixar de ser o que elas são. Ou seja, esse pensamento de que a informação pode mudar a sexualidade de alguém é mentira, Pinóquio. Eu, por um exemplo, filho do pastor, virgem, tão inocente, já era gay antes mesmo de saber o que isso era. Mesmo sendo criado numa bolha 100% evangélica, sem ter acesso a nenhum tipo de conteúdo gay, pessoas gays, eu era uma criança viada, e todo mundo sabia disso. Menos eu. E caso você não concorde com isso, fica por aí que a gente ainda vai conversar bastante sobre isso. E na igreja, eu ouvia que gays eram pessoas que Deus abominava e que estavam condenadas ao inferno. E a inclusão, como sempre, passando longe. E eu não me sentia pertencente a lugar nenhum. Eu me sentia muito triste. Por isso é importante nós buscarmos informações para a melhor instrução das nossas crianças. Na Bíblia, também, mas não vamos esquecer do livro da Constituição, livro de Geografia, História, Ciências, Filosofia, Artes e entre outros. Para nós não formarmos adultos preconceituosos, traumatizados ou até pior, bolsominions. Alô? Então, aos poucos, eu comecei a acreditar que o problema não eram eles. Era eu. Eu era estranho. E assim, eu fui sobrevivendo, acreditando que eu era um problema. Mas eu tinha uma grande qualidade. Eu era muito bom nos estudos. Mesmo tendo aquele ensino mara de escola pública do Brasil, no qual a gente aprende que o Brasil foi descoberto no dia 22 de abril de 1500. Terra vista, linda! E só depois de adulto eu descobri que na história real nós fomos mesmo invadidos, roubados, estuprados e escravizados. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Eu também pensava que a princesa Isabel era uma fada sensata que libertou os escravos. Oh... Tá aí a dívida histórica e os dados do racismo que, mesmo após mais de 133 anos do fim da escravidão, nos provam que a favela ainda não venceu e que nós continuamos sim sendo escravizados, só que num sistema um pouco diferente. E enfim, eu segui imputando essas informações dentro de mim, sem questionar o mundo e achando que eu era realmente muito inteligente. Afinal de contas, eu tinha decorado aquilo tudo, mesmo que tivesse tudo errado. E devido à religião, eu também fui me tornando um pequeno porteiro do céu e juiz do apocalipse, sem saber nada a respeito e sem respeitar as outras religiões, acreditando que quem não seguia a mesma que a minha também estava condenado ao inferno. Como muita gente faz até os dias de hoje. Até que no início da minha adolescência, na puberdade, eu tive a certeza de que eu realmente era diferente da maioria. O meu comportamento, a maneira com que eu queria me vestir, os meus desejos, nada era, entre aspas, normal em mim. E eu me comparava com os meus primos e amigos heterossexuais e sentia algo muito diferente. Quando eles olhavam por uma menina, por um exemplo, eles reparavam e faziam um comentário sobre a bunda e os seios delas, enquanto os meus olhos só focavam nos sapatos e no vestido. Eles falavam de mulheres com desejo e diziam que elas eram gostosas. E eu só sentia mesmo admiração e achava elas lindas, mas nada mais que isso. E perceber isso fazia com que meu medo aumentasse cada vez mais. Até que com 15 anos de idade, eu finalmente descobri o que era gay que eles tanto me chamavam. E também descobri que eu realmente era gay. Enfim, depois dessa descoberta, eu vivi feliz para sempre. Certo? Totalmente errado. A minha história estava só começando, mas esse foi o meu primeiro passo na busca do autoconhecimento. Eu entendi que eu era gay e que o mundo não gostava de quem era assim, mas isso me libertou de alguma maneira. E eu finalmente entendi que eu não era um demônio, um erro ou estranho. Eu era só um garoto gay. Continua. Alô.